né? Foi uma Summer League interessante, tivemos alguns destaques bem legais. Eu até separei aqui os vencedores e os perdedores da Summer League. Eu não fiz uma lista muito grande, né? Eu listei 3 vencedores e 3 perdedores. Mas dá pra fazer algumas menções, né? Começando com os vencedores, eu vou colocar... Assim, não tá em ordem, tá? Mas eu vou colocar como um grande vencedor o David Jones Garcia, né? O jogador do Spurs fez uma Summer League impecável. 5 jogos em Vegas, ele meteu 21,6 pontos de média, cara. Foi um dos grandes cestinhas em Vegas. É uma eficiência muito alta, uma capacidade de criação de arremesso bem interessante, né? Se provando um scorer com bastante recurso. Defensivamente, ele não me agrada tanto, mas eu também não acho que ele é ruim, né? Marcando ali on ball, cara, ele vai bem. Fora da bola, não acho ele tão bom. Aí eu acho que ele peca bastante em algumas leituras. Mas defendendo ali no ponto de ataque e tal, acho ele legal. É um cara que não é muito velho, acho que ele tem 22, 23 anos, então não é como se fosse um jogador que não tem espaço para crescimento, ele tem espaço ainda para evolução. E ele, mano, se provou um jogador que, no contexto de NBA, pode ser útil. Não tô falando que ele vai ser titular na NBA, que ele vai ter 20 minutos por noite, não, mas ele é um cara, mano, que pode ser um jogador de 15 minutos por noite para completar a rotação, sabe? Então, pelo potencial que ele mostrou, eu acho que ele merece ser colocado como um dos vencedores. Vai me surpreender muito se ele não conseguir um two-way com alguém. Seja com o Spurs, seja com outro time. Mas eu acho que alguém vai acabar dando um contrato two-way pra ele. Assim como o Yuki Kawamura recebeu. Yuki Kawamura, o japonês, recebeu um two-way do Chicago Bulls. O Chicago Bulls oficializou ontem o two-way com o Kawamura. E foi merecido, mano. Ele fez uma Summer League bem boa. Jogou, acho que 5 jogos. 10,2 pontos, 6,2 assistências. Uma tomada de decisão muito boa no ataque, né? Ele e o Mãozinha fizeram uma dobradinha bem legal na Summer League. Inclusive o Mãozinha poderia estar aqui entre os vencedores, mas como eu decidi colocar só 3, acabou que ele ficou de fora. Mas com certeza o Mãozinha foi um vencedor. É outro que vai me surpreender muito se não conseguir um two-way com alguém, porque ele realmente fez uma Summer League muito sólida. E o Kawamura ajudou bastante o Mãozinha. Muito dos números do Mãozinha vieram pelo Kawamura, pelos passes, pela armação de jogo do Kawamura. Então, pela Summer League que ele fez, e principalmente por ele ter conseguido garantir um two-way com o Chicago, cara, eu acho que o Yuki tem que estar entre os vencedores sem muitas dúvidas. E o terceiro e último vencedor que eu listei aqui é ele. O nosso querido Yuki chinês Hansen Yang. Hansen Yang foi um dos grandes personagens dessa Summer League. Um jogador que chocou muita gente quando foi draftado. Ninguém esperava ele sendo escolhido tão cedo. Ele era um jogador com cotação de meio de segundo round. E o Blazers selecionou ele na 16. Então foi uma escolha surpreendente, uma escolha que não agradou a maioria das pessoas. Eu, inclusive, critiquei bastante a escolha e sigo criticando, porque o meu ponto sobre a escolha do Hansen Yang não é o jogador em si, não é que eu acho o Hansen Yang ruim. Não acho ele ruim. Não achava antes e não acho agora. Acho ele um jogador bom, interessante, com ótimas ferramentas. Acho ele um jogador interessante. Só que você usar uma pick 16 para pegar um jogador com cotação de meio de segundo round, cara, é um risco muito alto que você corre. Entendeu? E por isso que eu critiquei e critico ainda a escolha. Não é que agora eu acho que a escolha do Blazers foi maravilhosa, não. Até porque é Summer League, né, gente? Não dá pra você tirar nenhuma conclusão exata se baseando em Summer League. Summer League não é parâmetro pra nada. É parâmetro pra jogador que tá buscando um contrato, que não tem nada garantido. Aí beleza, tipo o David Jones Garcia. Pô, a Summer League pro David Jones Garcia tem um peso gigante. O Yuki Kawamura tem um peso gigante.
Pro Mãozinha tem um peso gigante agora. Para jogadores que foram draftados, especialmente em primeira rodada, cara, a Summer League não tem muito peso. Então, não é porque o Hansen Young fez uma ótima Summer League que ele fez, que eu vou vir aqui agora e falar que não, olha aí, o Blazers estava coberto de razão. Não. Mas, cara, é inegável que o cara jogou bem. Basicamente, em todos os jogos que ele disputou, foram 5. Ele jogou bem em todos, né? Um melhor do que o outro, mas, no geral, foram todos jogos bons. E isso eu não esperava. Eu esperava o Hansen Young oscilando mais. Eu esperava o Hansen Young tendo algumas dificuldades que ele acabou não tendo. Então, por conta disso, eu coloco ele como um vencedor. Como um dos grandes vencedores da Summer League. Poderia citar alguns outros nomes, como Ryan Nembhard, né, o irmão do Andrew Nembhard. Fez uma boa Summer League por Dallas. Mostrou capacidade de ser um jogador de nível NBA. Né, ele que não foi draftado. O Mãozinha foi um vencedor. Fez uma ótima Summer League. O Azanil, acho que ele fez uma Summer League boa, né? O Azanil do Hawks. Noé Seng fez uma ótima Summer League. Matas Buzelis fez uma ótima Summer League. Então tivemos outros caras se destacando. Obviamente, Cooper Flagg, né? Finalizou a Summer League muito bem depois de uma estreia mais ou menos contra o Lakers. Dylan Harper, mesmo vindo de lesão, teve bons jogos. VJ Edcombe jogou muito bem, apesar de ter perdido alguns jogos por conta da lesão no polegar. O Bronny fez uma boa Summer League. Muito boa Summer League, inclusive, do Bronny. Eu até pensei em colocar ele nos 3 vencedores, mas eu acabei deixando ele só para as menções, mas excelente Summer League do Bronny. Enfim, tivemos vários destaques positivos, né? Mas para mim esses 3 foram os maiores. Indo para os perdedores, e aí eu repito, Summer League não é parâmetro para nada. Mas do que foi apresentado, para mim esses 3 foram os que mais me decepcionaram. E aí começando aqui, ó, eu vou de Derek Queen. Derek Queen, ele tá como um perdedor muito mais pela lesão do que pelo que ele apresentou de fato, porque o basquete apresentado pelo Derek Queen na Summer League para mim foi bom. Cara, ele foi o segundo em rebotes, né? Foram 11 rebotes de média, marcando 10 pontos, 14 pontos de média. Então ele teve média de duplo-duplo, teve ótimos jogos, mostrou ótimas coisas, mas ele também mostrou uma fragilidade defensiva muito grande, e uma falta de cuidado com a bola que, mano, foi surreal. A quantidade de turnovers que o Derek King cometeu nessa Summer League em apenas 3 jogos foi impressionante, cara. Então, a Summer League dele não foi ruim, mas também não foi maravilhosa. E aí, quando você coloca o fato dele ter lesionado o pulso e ter feito uma cirurgia que vai tirar ele de quadra por quase 13 semanas, mano, aí é difícil não colocar ele como um perdedor. Na real, eu acho que é até mais válido colocar o Pelicans como perdedor do que o Derek Queen em si, porque o Pelicans é o verdadeiro perdedor aqui. Porque foram eles que subiram no draft pelo Derek Queen e agora vão ter que ficar 13 semanas sem o cara. Porque o cara já machucou. Então, acima de colocar o Derek Queen como perdedor, o Pelicans tem que ser colocado como perdedor aqui. Eu vou colocar o Kasparas Jakučionis como perdedor também. Porque apesar dos números dele não terem sido horríveis, né, foram 15 pontos e 3 assistências de média, cara, ele não jogou nem perto do que eu, pelo menos, esperava. E aqui são os perdedores sob a minha ótica. Tem a ver com a expectativa que eu tinha em cima dele. E a minha expectativa pro Jakučionis era e é muito alta. Né? O Jakučionis é um dos meus jogadores favoritos da classe. E o fato dele ter sido selecionado na 20 me fez enxergar ele como o grande steal do draft. Só que a real é que ele não mostrou isso na Summer League. Ele teve ali um jogo muito bom, que foi aquele jogo que ele marcou 19 pontos no primeiro tempo ali, ele foi excelente. Mas nos outros jogos, cara, não foi lá essas coisas. Muitos turnovers, muita falta de eficiência nos arremessos, se mostrando bem nervoso, uma tomada de decisão bem questionável. Eu não gostei do que eu vi do Jakučionis, sendo sincero. E aí, por isso,
eu vou colocar ele como um perdedor aqui. Porque a minha expectativa em cima dele era muito alta. E ele não correspondeu. E aí, pra encerrar os perdedores, eu vou com ele. O segundo anista Dalton Knecht. Esse aqui foi uma decepção, mano, enorme. Porque se você pega a maioria dos segundo anistas que disputaram a Summer League, cara, a maioria deles foram bem. Pô, o Ajay Mitchell destruiu por Oklahoma. O Rich Shepard foi excelente por Houston. Terrence Shannon fez uma puta Summer League por Minnesota. Uma puta Summer League. O Rob Dillingham foi mais ou menos, não foi muito bem, mas também não foi mal. Quem mais? Pô, Jalen Wells fez uma baita Summer League também. Enfim, a maioria dos segundo-anistas foram bem. O Dalton Knecht, cara, pra mim ele foi tranquilamente o pior segundo-anista da Summer League, mano. O pior. Assim, surreal o quão ruim foi o Dalton Knecht. Mano, assim, no time do Lakers da Summer League, pra mim ele não foi nem o terceiro melhor jogador. Pra mim, Bronny, Cole Sweater e o Darius Bazley, os três foram melhores do que o Dalton. Mano, ele foi muito mal. O cara teve 10 pontos de média, arremessando menos de 25% para 3, no que é a sua grande qualidade. Ele foi horrível em todos os jogos. E beleza, Summer League não é parâmetro e tal, mas, cara, quando você olha para os outros segundo-anistas, mano, a comparação fica muito feia pro Dalton Knecht, velho. Sinceramente, o Dalton Knecht, pra mim, mano, foi muito mal. Se tivesse o prêmio Bagre da Summer League, cara, o Dalton Knecht seria um dos grandes favoritos, cara, porque impressionante como ele foi mal. E eu não sei se o desempenho dele na Summer League não tirou um pouco do seu valor de mercado, viu? Mano, era esperado muito mais dele. Então, Dalton Knecht, horrível. Horrível, tá bom?